Olá, alunos, sejam bem-vindos. Iremos fazer algumas correções de atividades no livro de Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, 7º ano. Quais correções nós teremos? Do 4 ao 7, na página 71, e do 8 ao 12, também na página 71. O quesito 4 diz o seguinte: quando observadas ao microscópio, as bactérias apresentam alguns formatos típicos. Com relação ao formato, como podem ser classificadas as bactérias? Cocos, formato de esfera; bacilos, bastonete; espirilos, espiral; e vibrião, vírgula. Quesito 5. O interior de nossa boca sempre apresenta bactérias. Na presença de restos de açúcar, essas bactérias se reproduzem rapidamente, aumentando de número. A atividade das bactérias na boca pode provocar cáries nos dentes. Ao escovar os dentes, uma pessoa elimina de sua boca os resíduos alimentares e muitas bactérias. Com base nessas informações, escreva uma ou duas frases que poderiam ser colocadas em um cartaz que incentive as pessoas a escovar os dentes após as refeições. Essa resposta é pessoal, cada um tem a sua, certo? O importante é escrever uma frase que incentive as pessoas a escovar os dentes após as refeições. Eu trouxe uma frase como sugestão, não é obrigado a escrever essa. Em boca saudável não entra cárie, mas fiquem à vontade para escrever a frase que vocês escolheram. Quesito 6. As bactérias têm má fama por causarem doenças. Letra A. Todas as bactérias causam doenças no ser humano? Não. Letra B. Há bactérias que podem ser consideradas benéficas para o ser humano. Quais? Sim, são benéficas, por exemplo, as que atuam como decompositores. Letra C. É justificada a má fama de todas as bactérias? Explique. Não, pois só algumas espécies são nocivas ao ser humano, ou seja, fazem mal ao ser humano. Quesito 7. A frase a seguir é atribuída a Louis Pasteur, cientista francês. O acaso favorece a mente preparada. Interprete essa frase. Use o dicionário se precisar. A seguir, releia o texto Os Antibióticos e a Saúde Humana, apresentado no item 5, e encontre nele um exemplo para a frase de Pasteur. Registre esse exemplo no caderno com suas palavras. A ideia da frase é: um acontecimento casual, que poderia passar despercebido da maioria, pode aguçar a curiosidade de alguém com conhecimento e servir de ponto de partida para uma descoberta científica. Ou seja, um acontecimento que as pessoas nem percebem direito, para uma pessoa que tem mais conhecimento, ela vai servir para que essa pessoa tenha uma descoberta científica. No texto, o exemplo é: Fleming prestou atenção ao fato de que as bactérias morriam nas proximidades de onde o bolor tinha crescido. 8. Em termos bem gerais, como é a estrutura de um vírus? Essencialmente, um vírus é formado por material genético protegido por um envoltório. Um vírus não tem estrutura celular. 9. Os vírus são considerados parasitas do interior das células. Explique por quê. Quando um vírus invade uma célula, o material genético dele é liberado e faz a estrutura celular se mobilizar para produzir novas cópias virais. O vírus é considerado um parasita do interior da célula, pois se aproveita da estrutura e dos materiais celulares para se reproduzir. 10.
Qual é a diferença entre um antibiótico e uma vacina? Antibiótico é uma substância que atua sobre certos micro-organismos, notadamente bactérias, impedindo seu desenvolvimento. Já a vacina estimula o corpo a estabelecer defesas, imunização, contra certas doenças, inclusive algumas causadas por vírus e não tratáveis com antibióticos, como sarampo e poliomielite. 11. Para combater uma pneumonia bacteriana, o médico prescreverá ao paciente um antibiótico ou uma vacina. Por quê? Um antibiótico, pois a doença em questão é causada por bactérias. Nesse caso, a vacina não tem eficiência, pois a doença já está instalada no organismo do paciente. 12. O que significa dizer que um indivíduo está imunizado contra o sarampo? Em que situações pode ocorrer tal imunização? Dizemos que um indivíduo está imunizado quando seu organismo está preparado para enfrentar um agente causador de uma doença, no caso sarampo, sem ficar doente. Normalmente são as vacinas que oferecem essa imunidade ao organismo. Em alguns casos, a exposição ao agente causador de uma doença também pode promover a imunização.